Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre o comércio eletrônico, abordando principalmente as vantagens, desvantagens, os cuidados que você precisa tomar antes de fazer uma compra via internet. Bom, o Igor, você teve uma experiência, você compra pela internet, mas teve uma experiência negativa com a sua compra. Conta pra gente como é que foi. Bom, eu fiz uma compra num site de um grande atacadista da região. E aí é um site confiável, então de uma empresa confiável. Você vê a loja física, todo mundo conhece, todo mundo compra na loja física. E o que eu fiz? Eu comprei um celular e não entregou. Estourou o prazo de entrega, estourou o dobro do prazo. Liguei lá, tentei pedir algumas informações, eles falaram que eles estavam com algum problema com a transportadora, que a transportadora estava atrasando realmente. Me pediram mais um prazo. Estourou esse prazo mais uma vez e o que aconteceu? Nada desse produto chegar. Entrei em contato de novo, tentando cancelar a compra, já que eu já tinha fornecido meu cartão, já tinha sido debitado o valor. Tentando cancelar a compra, tentando conseguir o dinheiro de volta, e eles falaram que não seria possível, porque o problema era transportador e eles não poderiam se responsabilizar. Pediram então para que quando o produto chegasse, eu cancelasse a compra. Eu não aceitasse o produto e a partir daí eles teriam como devolver o meu dinheiro, fazer o estorno da compra. Mas se o problema era que o produto não chegava, como é que eu ia cancelar a compra quando o produto chegasse? Então, eu mandei um e-mail, porque eu faço direito, então a gente tem um conhecimento maior, conversei com alguns professores, mandei um e-mail com uma petição, que eu entraria no fórum no próximo dia, se eles não cancelassem a minha compra naquele mesmo dia. O que aconteceu? 5 minutos depois de enviado o e-mail, me ligaram falando que a compra já tinha sido estornada, que eu poderia conferir no banco, e no outro dia eu já estava com o meu dinheiro de volta. Pois Franco, lá no Procon deve aparecer uns embrólios parecidos com esse com uma certa frequência. Olha, com certeza, o Procon hoje ele tem uma preocupação especial com o comércio eletrônico. Nós acreditamos no comércio eletrônico, há uma tendência crescente na utilização do comércio eletrônico, ainda que atualmente represente um pequeno percentual do nosso PIB. Mas o Procon já se preocupa com isso. Hoje nós temos uma quantidade significativa de reclamações em relação ao comércio eletrônico, principalmente relacionados a 3 aspectos. Primeiro, a ausência de entrega do produto. Depois nós temos a entrega de produtos fora da especificação ou já deteriorados. O produto chegou estragado já na casa do consumidor. E depois nós temos a manipulação indevida de dados do consumidor. Geralmente, infelizmente, algumas empresas não tratam adequadamente os dados obtidos junto ao consumidor. Esses dados podem ser vazados, criando uma série de transtornos para o consumidor, como, por exemplo, o furto de identidade mesmo. Então, de repente, a pessoa descobre que alguém está realizando compras em nome dela. Em São Paulo, ela fala, olha, eu nunca perdi um documento pessoal, mas de repente, quando se investiga, se descobre que aqueles dados foram obtidos juntamente a alguma empresa, algum funcionário da própria empresa, que passou esses dados para um terceiro criminoso, que passou a falsificar identidades e CPFs e assim por diante. Então é preciso ter um cuidado essencialmente com esses 3 aspectos, que são as principais ocorrências lá no Procon. Pois é, mas aí você falou que o Procon não desestimula o comércio eletrônico, só ressalta a necessidade dos cuidados, que é o que nós falamos aqui, está no primeiro bloco. Mas quando você fala isso, olha, que tem essas ocorrências, aí não é um desestímulo, você não acha que para o consumidor é muito arriscado fazer essa compra? Não, a questão é a seguinte, fraude existe no comércio eletrônico como fora do comércio eletrônico. Né? Proporcionalmente, se nós formos observar as transações comerciais que são feitas presencialmente, e as transações comerciais que são feitas via internet, por exemplo, nós vamos perceber que a proporção de fraudes é similar. Então, na realidade, não é maior no comércio eletrônico. Não é porque é a internet que a pessoa, naturalmente, terá um risco maior. As dificuldades que nós percebemos em relação à internet geralmente estão associadas. Primeiro, a questão da prova. O consumidor, às vezes, não se preocupa em produzir provas daquilo que está sendo realizado. O que seria prova de uma transação Por online? exemplo, a simples impressão de alguma tela confirmando aquela transação pode ser uma boa medida. Manter, se ele pagou por boleto, por exemplo, manter esse boleto armazenado. Se ele pagou com cartão de crédito, imprimir ou salvar pelo menos a tela que confirmou a transação
via cartão de crédito. Então, são algumas precauções que o consumidor deve ter, porque às vezes ele chega até o PROCON sem nada. Ele fala, olha, eu realizei uma compra em determinado site, mas eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, a única coisa que eu sei é que eu coloquei o número do meu cartão de crédito e não me preocupei com mais nada. Não imprimi nada, não salvei nada, não guardei nada, não prestei atenção em nada. Então, isso vai efetivamente dificultar a proteção desse consumidor, né? E depois nós temos uma outra situação muito complicada, porque às vezes mesmo a empresa existindo fisicamente, como nós temos vários casos aqui, nós temos algumas situações curiosas, né? A empresa, por exemplo, está lá no norte do Brasil, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul. Isso vai dificultar em muito a vida do consumidor na hora de buscar a reparação do seu direito por uma questão de prazo, acesso à empresa, principalmente se for via PROCON ou até mesmo juizado especial, nós percebemos cotidianamente que há uma dificuldade nesse sentido. Por isso que o que a Alaine falou de se informar sobre o endereço físico pode ser uma boa medida também. Pode ser uma boa medida e ter, né, observar se aquela empresa realmente é uma boa opção, se não existe uma empresa um pouco mais confiável do que aquela. Então, na realidade, nós não desincentivamos o comércio eletrônico, ao contrário, achamos que é viável, há uma tendência nesse sentido, mas o consumidor provavelmente ainda precisa um pouco mais de informação. Neste ano, o Ministério da Justiça, por via do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, providenciou uma cartilha para o consumidor que quer fazer compras eletrônicas. Então, nós estamos caminhando no sentido de formar agora esses novos consumidores que vão se utilizar cada vez mais. Essa cartilha está disponível na internet? Está disponível no site do Ministério da Justiça, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa cartilha está disponível para o consumidor, com dicas, com métodos de prevenção, caminhos para a reparação de eventuais prejuízos. Olaine, desconfiar daquele preço fantástico, muito abaixo do mercado, também é uma medida? Sim, só que o consumidor hoje tem que se atentar ao seguinte: até pouco tempo atrás, o que atraía o consumidor era o preço muito mais baixo. Até mesmo porque as empresas que vivem exclusivamente do comércio eletrônico, ela tem uma infraestrutura de pessoal um pouco mais enxuta, podendo vender a mercadoria a um preço mais acessível, mais barato. Só que hoje, esses preços já não são mais tão praticados, esses preços muito abaixo. Essa diferença já não está tão grande. Exatamente. Hoje em dia, o preço ele é similar à das lojas ditas idôneas, só que às vezes com uma pequena promoção, um pequeno desconto. Então, como que o consumidor tem que se atentar? Como disse o nosso amigo Tiago, tem que verificar se não há reclamações em outros sites, em fóruns sobre aquela empresa, para ele tentar se precaver, inclusive, dessas promoções. Agora, até uma questão, eu acho que o PROCON tem esse problema também, às vezes quando o preço é um pouco mais abaixo, porque algum cracker foi naquele site, modificou aquele preço, ou então foi erro de digitação na hora de colocar o preço no site, ele está bem mais aquém do que o preço de mercado, o consumidor ele tenta adquirir aquele produto e a empresa não entrega. Tipo assim, o negócio custa 1.112 e aí ficou 112. Exatamente. Aí o consumidor compra e a empresa não entrega. Começa a haver uma pequena discussão jurídica nessa questão. Mas aí é um certo oportunismo até do consumidor nesse caso. Aí. Exatamente. Aí é difícil de garantir a entrega, né? Nós tivemos um caso bem pontual em que o consumidor comprou via internet 5 notebooks ao preço de R$ 2,29 e queria que o produto fosse entregue. Naturalmente, ele não tem direito em relação a isso, a disparidade de preços, o erro da informação é claro, e ficou evidenciado também a má-fé do consumidor em querer, né, tirar uma vantagem em cima do fornecedor. Só para citar que isso acontece no universo eletrônico, mas acontece no convencional. Teve uma ocasião, não tem muito tempo, no jornal Correio de Berlândia, saiu um anúncio de uma vendedora de carros, né, de uma revendedora de carros, que tinha os preços dos carros e tinha uns lá que estavam 0,000. Aí o sujeito, né, quando ele pegou o anúncio, chega lá na loja, eu quero 3 desse aqui, é de graça mesmo. Quer dizer, aí quando evidencia o erro, naturalmente, não há efetivamente um negócio. Né? O Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata de oferta, lá no artigo 30, ele diz que essa oferta deve ser clara, precisa, mas obviamente ninguém está livre, né?
ausente de cometer algum tipo de erro, equívoco. Então, quando a disparidade de preços é muito grande, nós temos um outro caso já observado pelo Superior Tribunal de Justiça, onde um televisor que na época custava R$700 foi equivocadamente anunciado a R$70. E, naturalmente, a empresa não foi obrigada a entregar esse televisor a R$70, dada a clara e evidente disparidade de preços ao erro da informação. Significa dizer que na internet também não tem almoço de graça, não. Depois do intervalo a gente continua falando sobre isso aqui.